15 minutos de HTML para que você possa iniciar na programação. Nesse vídeo eu vou te dar aí uma aula base de HTML para que você possa dar aí o seu start na programação. Muita gente me pergunta como iniciar. Esse vídeo aqui é realmente de fato como você inicia na programação em 15 minutos usando o HTML. Então, vem comigo. E aqui eu não vou usar nenhuma ferramenta online. Eu vou iniciar com você junto no seu próprio computador, porque é como você vai começar realmente de fato, ok? Então, aqui é a minha área de trabalho e aqui eu vou criar uma pasta. Então, botão auxiliar do mouse, eu vou aqui novo, arquivo, eu vou botar aqui Tips Code, por exemplo. Eu preciso que você já tenha previamente instalado um editor de texto. Editor de texto é um software que vai te ajudar a criar seus códigos, certo? Então aqui eu uso muito o VS Code. Então eu preciso que você já tenha ele na sua máquina instalado. Quando você vai abrir o VS Code pela primeira vez, ele vai abrir não assim, né? Aqui é um código passado que eu fiz anteriormente. Ele vai abrir aqui, ó. Vai abrir dessa seguinte forma aqui, ó. Dessa forma aqui, beleza? Então, quando você abre a primeira vez, você pode fazer tudo aqui no VS Code. Você pode criar pastas aqui no VS Code, você pode criar arquivos aqui no VS Code. Então, vamos partir aqui tudo do VS Code, ok? Então, eu vou aqui, ó, em File, e eu vou criar aqui, ó, novo arquivo, beleza? Então, eu vou criar aqui, ó, um new file aqui, eu vou criar aqui, ó, o index, e aí eu vou digitar index.html, que é a extensão do nosso HTML. Então, vou dar aqui o Enter, e vai dizer aqui, ó, aonde você quer salvar. Eu vou salvar aqui na minha área de trabalho, ok? Então, eu vou criar aqui, ó, Create File. Ele já criou aqui, ó, veja que mudou aqui o íconezinho, ó, ficou aqui, ó, .html. Veja que já apareceu aqui, ó, para que eu possa clicar 2 vezes. É muito comum que você, que quando você está iniciando, você possa esquecer isso aqui, mas o seu arquivo ele precisa ter a extensão apropriada, ok? Se eu abrir aqui o arquivo, ó, vem aqui, ó, propriedades do arquivo, você verá que aqui, ó, detalhes, ele tem aqui, ó, o nome do arquivo, tudo direitinho. Então você precisa ter esse arquivo tá com a extensão .html para que o browser ele reconheça como um código HTML, tranquilo? E aqui, ó, a gente começa a nossa estrutura HTML. O HTML ele é uma linguagem de marcação, né, de estruturação, certo? Então eu vou escrever aqui um texto e eu vou começar a marcar esse texto. E ele existe uma estrutura já pré-criada. Então, se você abrir aqui o VS Code e digitar aqui HTML, você vai aparecer aqui, ó, HTML normal e o 5, né? Então a gente vai usar a versão mais nova dele, que é o 5. Se eu clicar aqui, ó, ele vai criar aqui já esse código pra gente aqui, beleza? Então, veja como é simples. O código ele vem com a linguagem em inglês. Então, vou botar aqui, ó, pt-br, porque é uma página em português. Esses comandos aqui, meta, a gente não vai usar, né, por enquanto, nesse tutorial aqui. Então, deixa sem. Então, essa é a nossa estrutura base do HTML. Como existe a versão 1, versão 2, versão 3, versão 4, versão 5 do HTML, o que é que distingue? Se o código tiver com doctype, HTML e esse ponto de exclamação aqui, isso significa que você está usando a versão mais nova do HTML, que é a 5, beleza? E aqui, o nosso código HTML, ele se divide em algumas partes. Tem aqui o HTML, que engloba todo o código, ok?
O header aqui, ó, o header é a parte de configuração. Então, tudo que é configuração que está relacionado à tua página, você vai colocar aqui dentro do head. Configuração como no nome de autor, por exemplo, como o tipo de configuração, nesse caso aqui, ó, a gente está usando aqui o char7, o TF8, que é o tipo de codificação que vamos utilizar, que é a codificação latino-americana, né, que a gente usa ponto, cedilha. Se não tiver isso aqui, o nosso cedilha não funciona, por exemplo. O ponto e vírgula não funciona direito. Então, a gente usa isso aqui, beleza? Para que funcione a situação do nossa escrita, certo? Aqui é o title, ok? E Alisson, como é que eu faço para que eu possa ver em tela isso aqui? Se você vier aqui, ó, veja que o arquivo que eu criei é o mesmo aqui, ó. Se eu clicar aqui com 2 cliques, ele vai abrir já o arquivo aqui, ó, ok? Veja que aqui já abriu, ó. Então, veja que aqui, ó, o documento, tá? Documento. Se eu mudar aqui, ó, por exemplo, chips code, veja que aqui ficou uma bolinha. Isso quer dizer que o arquivo teve alteração e ainda não foi salvo. Para salvar, eu uso muito até o teclado. Eu uso Ctrl mais S de save, ok? Então, save aqui, veja que a bolinha sumiu. Eu venho aqui, ó, e dou um F5 para atualizar. E aqui, ó, o title já mudou, beleza? O body é o corpo, né? Body é o corpo da aplicação, o corpo do meu site. Então, tudo que envolver o meu site, né, vai ficar dentro desse body aqui. Então, se eu vier aqui e digitar H1, veja que o próprio VS Code, ele nos ajuda a digitar. Então, se eu digitar apenas H1 e der aqui o Enter, ele autocompleta. E perceba aqui, ó, que as tags do HTML, ela possui uma tag de, ela começa a abrir aqui com maior que e menor que, e para fechar a tag, segue-se o maior que e menor que, porém com a barra invertida aqui, ó. Então isso quer dizer que eu abri a tag e aqui quer dizer que eu fechei a tag. Se eu digitar aqui, por exemplo, olá mundo, e eu der aqui o save, ó, a bolinha sumiu, venho aqui no meu painel, aqui no meu browser aqui, ó, do F5, veja que eu já consegui renderizar. Então, parte daqui, tudo que você vai criar com HTML funciona dessa forma. Existe a tag H1, existe a tag H2, por exemplo. Então, essas tags aqui vêm de título, né? Então, título H1, H2, H3, até o H6 existe. Então, salvar aqui, ó. Veja que ele diminuiu, beleza? Então, parte daqui, tudo que você vai criar com HTML, segue-se essa mesma estrutura, não muda, beleza? Uma coisa legal que a gente sempre faz é a gente criar pastas, né? Então, veja que aqui o meu documento está solto, né? Então, se por exemplo, se eu quiser que essa imagem aqui, ó, essa imagem aqui, eu queira colocar aqui, então eu preciso saber aonde está essa imagem. E para isso é interessante que o meu index e a imagem estejam em uma mesma pasta. Então a gente pode fazer o seguinte aqui, ó. A gente poderia fechar aqui, ó, pegar essa pasta que eu já criei aqui, ó, certo? Trazer o meu index e minha imagem para cá, ó. Veja que agora ficou aqui dentro da pasta. E aqui no meu VS Code, eu venho aqui, ó. Veja que ele já riscou porque ele perdeu a origem, né, do cara. Então eu posso vir aqui, ó. File, Open Folder, procurar a pasta que eu criei. No caso aqui, ó. Tips Code, selecionar a pasta. Veja que ele já abriu aqui, ó. Eu venho aqui na minha pasta, ó. Dou aqui, ó, para executar na minha pasta nova. Fecho essa. E agora tudo que eu digitar aqui, tá aqui dentro. Por exemplo, se eu quiser que essa minha foto aqui venha pro meu site. Então eu uso a tag aqui, ó. A tag chamada
IMG. O IMG é a tag de imagem. Então, essa tag de imagem possui duas propriedades, que é a CRC, que vem de origem, né? Qual é a origem dessa imagem? E a alt, que é a descrição. É muito importante que quando você for adicionar uma imagem no seu site, você coloque uma descrição, que é aqui esse alt, para que os leitores de telas, para quem é deficiente visual, o leitor consiga descrever aquela imagem para aquele deficiente visual. Então, por exemplo, aqui, eu vou colocar aqui o caminho, certo? Da minha imagem. O caminho aqui, nesse caso aqui, ó, é ponto barra Alisson.png. Veja que eu tenho que escrever do mesmo jeito que o nome da imagem está e até a extensão. Se eu escrever assim, salvar aqui, ó, refresh aqui, a minha imagem vai estar aqui. Mas a minha imagem, né, ficou muito grande. E aqui vem um macete aqui, ó, que eu posso te ensinar, que é o seguinte: você tem como editar o teu código HTML, CSS em tempo real. Então, se eu vier aqui, ó, botão auxiliar, inspecionar, né? Aí eu venho aqui, ó, vai abrir esse carinha aqui, por exemplo. E aqui, ó, eu vou nessa setinha aqui, seleciono só a imagem. Veja aqui, ó, só a imagem. E aqui tem os estilos aqui, ó. Aqui tem os estilos. Então, se eu aplicar aqui um edit, que é de tamanho, ó, essa imagem aqui vai ter um tamanho de 40 px. Veja que ela diminuiu, ó. E se eu aumentar aqui, ó, vai aumentar a imagem em tempo real, ok? Lembrando que eu estou manipulando aqui no HTML via meu browser, ok? Ó, aqui, ó. Ele aplicou, ele mostra aqui, ó, o estado que eu apliquei. Então, se eu quiser que essa imagem fique desse tamanho aqui, eu apenas venho aqui, ó, botão auxiliar, edit HTML, pego aqui esse código, ó, copio ele, vou no meu código e digo, ó, eu quero que você faça isso aqui, ó. Colo aqui, ó. Quando eu faço esse carinha aqui, eu estou trabalhando com código inline, por exemplo. Então, que é muito comum. Então aqui eu fecho aqui, ó, e ele volta a funcionar. Se eu salvar aqui, ó, a minha imagem fica também o que eu coloquei. Então, isso aqui é só uma técnica que eu uso muito lá no curso Fullstack Turbo, para os alunos acelerar o aprendizado. Bem, o nosso tempo estourou, mas se você gostou aqui dessa aula, comenta aqui se você quer mais aulas desse tipo, com CSS, com React. Deixa aqui no comentário que eu crio mais aulas com esse formato aqui. E deixa o like para ajudar o canal. E se você quiser aprender mais comigo, eu vou deixar aqui o link do curso Fullstack Turbo para que você possa fazer a inscrição. Então é isso aí, que Deus te abençoe e até ao próximo vídeo. Valeu!